Bom dia, minhas queridas, tudo bem? Grande prazer em estar aqui conversando um pouquinho com vocês e já quero deixar os meus parabéns pelo interesse da educação adventista em saber mais dos transtornos até para conseguir identificar e encaminhar. Falar sobre TOC, que é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo, na verdade é um mundo de informações. Então eu vou sintetizar o melhor possível, mesmo porque vocês já estudaram a aula, né? E eu estou olhando aqui num apoio, por isso que às vezes meu olhar vai desviar. Bom, o TOC, ele é caracterizado por dois fatores, obsessões e compulsões. Obsessões, elas são pensamentos repetitivos, muitas vezes intrusivos, que incomodam, que causam medo, que causam ansiedade. Para o alívio dessas obsessões, acontecem as compulsões, que são os comportamentos repetitivos que têm essa função mesmo de baixar a ansiedade. Às vezes, a obsessão ela combina com o comportamento. Por exemplo, eu tenho uma obsessão de contaminação, que é uma das mais comuns. Como compulsão, eu vou precisar lavar a mão repetidas vezes, muitas vezes numa água muito quente, para esterilizar, a ponto de sangrar, tirar a pele, para eu me livrar dessa obsessão de contaminação. Outras vezes não tem relação. Então, tipo assim, eu preciso estar de roupa azul para tirar uma boa nota na prova. Não tem relação, é o que a gente chama de pensamento mágico isso. Quando a criança é muito pequena, ela não consegue perceber a obsessão. Então ela só faz a compulsão, ela só relata que ela tem uma agonia e ela precisa repetir. E às vezes parece até um tique. Bate na mesa, pega e solta o lápis diversas vezes, a questão da simetria. Então, se ela não faz esse tipo de comportamento, ela tem uma agonia. Esse transtorno ele é raro, mas tem aumentado muito a prevalência na infância e na adolescência, que é onde ele aparece. Então, a maioria dos casos, a média de início desse transtorno é ali de 13 anos e 6 meses, 13 anos e 2 meses, é a média. Mas a maioria das pessoas não identificam facilmente. Então a família não percebe, a criança, tem criança que ainda é funcional, ela tá tirando notinha boa na escola, tá vivendo e isso vai passando. Então, infelizmente, o diagnóstico ele tem sido tardio, ele tem sido em média ali com quase 18 anos. E isso é péssimo, porque quanto antes você identifica, o tratamento precoce ele sempre será a saída. Então, no tratamento precoce, você já controla mais rapidinho para não ficar uma vida de sofrimento. A gente tem a prevalência de 1,6 a 2,3 de pessoas que tenham esse transtorno. Ele é grave porque ele é crônico. Se não for tratado, essa pessoa vai ficar com sintomas para o resto da vida. E nós precisamos considerar sempre 3 fatores, isso para qualquer transtorno. A gente precisa observar a frequência com que os comportamentos estão acontecendo, a intensidade desses comportamentos e um sofrimento clinicamente significativo, que significa que está afetando a funcionalidade dessa pessoa, a vida social, as relações, o sair de casa, os estudos. Então, quando esses critérios estão estabelecidos, então tem alta frequência, alta intensidade e está deixando a criança ou adolescente disfuncional, então precisa correr com esse tratamento, porque ele não vai passar, ele vai piorar, ele vai cronificar ao longo da vida, podendo gerar a incapacidade mesmo de trabalhar, de sair de casa, de se relacionar. É um transtorno que traz muito sofrimento. Que mais que eu coloquei? Nós temos, vocês devem conhecer, esse daqui esse meu está desatualizado. Agora esse ano saiu o DSM-5-TR, que é a revisão. Pouquíssimas coisas foram mudadas.
Aqui é que estão classificados mais de 300 transtornos mentais e suas variações, porque cada indivíduo é único. Dentro do DSM, nós temos critérios. Então, alguns critérios precisam fechar para que a gente possa dar o diagnóstico. Eu vou citar um dos critérios para vocês. Olha, em relação à obsessão, precisa ter um pensamento, impulso ou imagem recorrente e persistente que vai ser intrusiva e indesejável, aumentando a ansiedade e sofrimento. Esse é um critério de obsessão. O outro, segundo, é que esse indivíduo ele vai tentar ignorar tais pensamentos, impulsos, imagens ou neutralizá-las através de pensamentos e ação. Em relação às compulsões, são comportamentos repetitivos, como lavar as mãos, organizar, verificar, ou pode ser também atos mentais, como por exemplo, orar, contar, repetir palavras em silêncio. Então, pode ser atos mentais que vão tentar conter as obsessões. Esses comportamentos, então, como eu disse, eles visam reduzir a ansiedade e o sofrimento ou a situação temida e neutralizar. Então, esse é o processo do toque. Esses são os critérios. Essas obsessões, elas tomam um tempo considerável, então coisa que se faria rapidamente, como por exemplo tomar um banho, demora horas, porque coloca e tira o shampoo, pega o sabonete, muda, pega e muda, pega e muda. Eu tenho crianças aqui com esse transtorno e assim, o banho é uma eternidade, a tarefa é uma eternidade, porque se ela não faz o comportamento, acontece essa agonia. No caso da minha criança, ela pinta as letrinhas. Então ela escreve, ela pinta as pontinhas das letras, assim como se a letra fosse ficar decorada, mas de um modo obsessivo, de um modo compulsivo. Aí coloca e tira o lápis, coloca e tira o lápis. Aí na hora de tomar banho, lava 3, 4 vezes, repete e tudo fica muito moroso. Ela fica atrasada, fica ansiosa e isso vai desencadeando outros sintomas. Então, as obsessões elas tomam tempo e têm um prejuízo no funcionamento. Nós podemos ter crianças ou pessoas que têm um insight preservado, razoável. O que é isso? É aquela pessoa que ela reconhece que não faz sentido esse pensamento, não é verdadeiro. Então, esses são os casos mais leves, né? Quando eu tenho um insight, eu sei que não faz sentido, mas eu não consigo parar de fazer. Existem aqueles que têm um insight pobre, são aqueles que acreditam que realmente se eles não fizerem, o mal irá acontecer. Por exemplo, tinha um senhor que ele, quando ia comprar as coisas, ele olhava para o peso e para o preço. Se o preço fosse próximo da idade da filha, ele já fazia a obsessão de que a filha iria morrer com aquela idade. Então ele não levava aquele produto. E se fosse próximo da idade dele, ele também não levava. Então, por exemplo, eu estou com 46 anos, então se o produto custar R$20,46, eu não levo porque isso vai determinar que eu vou morrer com 46. Não faz sentido. Mas eles acreditam piamente, esses têm um insight pobre. E tem aqueles que têm um insight que a gente chama de crenças delirantes, que é aquele que está completamente convencido de que aquela crença, de que aquela obsessão é verdadeira. Esses são os mais graves. Então, tem aqueles que sabem que não faz sentido, aqueles que desconfiam, então assim, eu sei que não é 100% verdadeira, mas eu acho que é 50%, 30% verdadeira, e aqueles que acreditam que é 100% verdadeira. O tratamento, o padrão ouro que a gente tem no momento é a terapia cognitivo-comportamental, que tem maior evidência científica, protocolos publicados, ensaios clínicos randomizados, estudos de meta-análise, provando de que o tratamento de exposição a respostas, exposição e prevenções a rituais ou a respostas, é o que dá mais resultado. Então, para os casos leve e médio, a terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro,
para redução dessas compulsões, das obsessões, da ansiedade, da depressão. Agora, casos que já estão muito agravados e já estão com a comorbidade da depressão, é orientado a associar o uso de medicação. Então, a medicação ela é para o sintoma. A medicação vai reduzir essa ansiedade para que a terapia evolua e consiga futuramente retirar a medicação. Dentro das medicações, a gente tem a D-cicloserina, que tem um efeito bom, e os psicofármacos, que são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são muito utilizados. Então, em alguns casos, precisará dessa associação de medicação com terapia cognitivo-comportamental, e em outros casos, a terapia cognitivo-comportamental já tem uma excelente remissão de sintomas, deixando essa pessoa livre do sofrimento e com uma vida funcional. Imagino que vocês, como educadoras, precisam, na verdade, saber identificar e orientar os pais, porque as pesquisas dizem que foi feita uma pesquisa no ensino médio, eu encerro com essa pesquisa, deixa eu pegar os dados. 9,3% das pessoas do ensino médio que foram diagnosticados com TOC sabiam da doença. Dentre essas, só 6,7% tinham feito o tratamento. E mais de 90% desconheciam que tinha o TOC. Então, esse é o papel de nós como educadores, percebemos que o comportamento está destoando da média, está causando prejuízo, está causando sofrimento, para orientar esses pais para procurar o tratamento adequado, e o padrão ouro é a TCC. É o que nós temos no momento de maior evidência científica. Então, não adianta ser qualquer terapia, porque aí vai gastar o tempo da criança, não vai dar resultado e vai ficar com essa crença de que terapia não funciona. Funciona se for pela abordagem correta, com o protocolo correto. Espero ter ajudado vocês. Vocês têm meu contato, meu Instagram. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Beijo grande!